Dá sono, né? Eita, professor. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí eu vou a gente continuar aqui. Aí quem for entrando aí vai vendo aí. Então, vamos continuar aqui, ó. Então é o seguinte, o PDCA, né? O PDCA, ele pode ser dividido nessas regiões aí que vocês estão vendo, tá? Então, essas regiões aí que vocês estão vendo, deixa eu só verificar aqui se, não, tá gravando, beleza. Então, assim, pegamos na parte de planejamento e vejam que na parte de planejamento, eu tenho um controle maior. Por quê? Porque nessa parte de planejamento é o alicerce da minha estrutura, tá? É o alicerce, é a base. Se eu não fizer bem feito, o que vai acontecer? Vai ruir, né? Então, se eu fizer um planejamento muito bem feito, a garantia de sucesso ela se torna muito maior. Mas para isso eu preciso o quê? Um bom planejamento. Um bom planejamento. Então vejam, e aí eu começo a abrir, né, o leque para diversas situações e áreas, segmentos, tá? Então veja, no planejamento, eu vou, por exemplo, identificar os possíveis problemas, analisar os fenômenos, analisar os processos, tá? Então, quando eu falo analisar os processos, eu tenho que analisar desde a ponta inicial até a ponta final, né? A ponta final do processo onde você faz parte. Todos os pontos eu preciso analisar. Por isso que existem muitas e muitas ferramentas da qualidade, né? A gente já viu a estatística, por exemplo, depois eu vou passar alguns outros para vocês, por exemplo, vou passar um processo chamado espinha de peixe, né? Não sei se já ouviram falar, processo espinha de peixe. Aí tem outros processos da qualidade, né? Porque a gente está falando de quê? De um produto, né? De um produto que nós queremos que esse produto seja muito bom, né? Então, falando de parte rural, eu quero que a minha soja seja uma soja de qualidade. E quando a gente fala uma soja de qualidade, não nem sempre é só o produtozinho lá, a soja, mas é todo o processo que envolve, toda a malha produtiva relacionada àquela cultura, né? Então vocês devem saber que, por exemplo, o Brasil, ele é referência em vários produtos, né? Por isso que o agronegócio brasileiro, ele é muito bom, porque não é só por causa do produto em si, mas de toda a malha, todo o processo que envolve aquele produto, que o faz ser muito competitivo. Porque assim, ó, o que faz um produto ser competitivo? Pela sua qualidade e também pelo seu preço, né? Para qualquer segmento. Então, para que eu possa me tornar competitivo, aquele meu produto se torne competitivo, o que eu preciso? Eu preciso torná-lo um produto de qualidade, porém, eu preciso fazer com um custo baixo, para que eu possa ter um produto de qualidade e vender bem, tá? Então, tudo isso passa por essas ferramentas: planejamento, executar, verificar, né? Agir. Agir como? Então, pensem o seguinte, vou dar um exemplo para vocês de um produto, depois vocês busquem a história mais a fundo. Tem produtos aí, ó, que foram criados por acidente. Vocês sabiam que tem produtos que foram criados por acidente? Por exemplo, vamos citar um exemplo para vocês. Todo mundo conhece um negócio chamado velcro, certo? Velcro é aquele negócio, eu tenho uma parte, a segunda parte. Aí eu encosto, ele gruda, né?
E aí, se eu quiser soltar, solta, né? Esse é o velcro. Alguém parou para pensar, pô, como é que o cara inventou o velcro? Sabe como o cara inventou o velcro? Depois vocês podem pesquisar a história desse cara aí. Todo Se eu mundo não me já engano, viu ele. o nome, não sei se vocês conhecem por esse nome. Carrapicho. Já ouviu falar, né? Carrapicho. Carrapicho nada mais é o quê? Aquela plantinha, aquela coisinha chata, que quando você vai numa terra aí, numa área, você entra numa região, né, que tem esse negócio, e aí sua calça fica tudo cheio daqueles carrapichos, né? E aí ele é ruim para soltar, né? Porque ele fica grudado no tecido, né? Então você tem que puxar até com um pouquinho de força para sair, né? Então, assim, aí um cara, olhando aquilo, falou: olha, esse negócio meio que gruda no tecido. Aí o que ele fez? Ele foi analisar a estrutura daquilo, como que aquilo se grudava ao tecido, né? Porque o tecido, a gente sabe, se a gente analisar e olhar de forma microscópica, o tecido são vários entrelaçamentos, né? De linhas, por exemplo, o algodão. São vários entrelaçamentos. Então, esse garrapicho, ele trabalhava em cima do tecido como se fosse um gancho. Um gancho assim, ó. Um gancho. Faz esse negócio aqui, ó, de gancho, ó. Então, o que que acontece? Quando eu tenho essa relação de gancho, está preso. O velcro é isso. Se você olhar, não precisa olhar no microscópio, mas se você olhar o detalhe do carrapicho, você vai ver que tem a parte que é a parte mais durinha e a parte mais aveludada, assim, né? Então, vai abraça o outro, assim, ó. Então, eles trabalham como se fosse gancho, né? Gancho. Aí vem o velcro. Olha aí, uma coisa simples, né? Uma coisa totalmente simples. Vocês vão pegar um produto extremamente conhecido, né? Um produto extremamente conhecido, a Coca-Cola, né? Quantas e quantas vezes a Coca-Cola passou por atualizações, mas nunca perdeu-se a essência. Houve modificações, né? Como, por exemplo, a Coca-Cola agora tem café, tem sem açúcar, não sei o que, tal, lá, né? Mas, assim, a essência continua a mesma. É aquela história, né? O pessoal diz assim, em time que está ganhando, não se mexe, né? Uns podem dizer isso, mais antigos. Mas, assim, uma coisa atual que está se dizendo em time que está se ganhando, mexe sim. Mexe sim. Por que que mexe? Porque é o que eu falei anteriormente. Melhoria contínua. Nós estamos sempre querendo trazer o melhor. Buscar sempre algo a mais. Algo a mais. Será que é possível? É possível. Com certeza é possível, né? Então, aqui, ó, voltando um pouquinho aqui. Então, a gente vai na parte de planejamento. Então, vamos identificar, vamos analisar e vamos criar um plano de ação. Então, vamos criar um plano onde, como deveremos fazer, como poderemos fazer tudo o que está relacionado à parte rural. Então, vamos lá, vamos pensar numa cultura. Vou plantar, deixa eu ver aqui vou plantar limão, tá? A primeira pergunta, como eu havia falado anteriormente, né? A gente precisa fazer várias perguntas. Para que você vai plantar limão? Você vai plantar limão para misturar com Coca-Cola e rum? Ou você vai plantar limão só para fazer limonada? Porque assim, você vai plantar limão para quê? Para ter uma lucratividade ou só para você encher a cara de limão com Coca-Cola? Qual que é a finalidade? Ah, não, eu quero produzir limão para vender, por exemplo, para um mercado.
uma venda, né? Uma quitanda. Não sei se vocês conhecem por quitanda, né? Quitanda é esses mercadinhos pequenininhos de bairro, a gente chama de quitanda, né? Tem muita gente que planta, por exemplo, um tipo de hortaliça aqui próximo da cidade. Esse cara planta uma hortaliça e aí o que ele faz? Ah, agora eu vou vender essa hortaliça. Vou vender essa hortaliça pro Ponto Max. Pode, por que não? Produto fresco, produto de qualidade, né? Faz todo o trabalho de higienização do produto. Beleza, tranquilo. Dá para fazer? Dá. Lógico que dá. O ideal é, você não gosta de comprar um produto, principalmente hortaliça. A gente fala de hortaliça porque é um produto sensível, né? A hortaliça em si, ele é um produto sensível, principalmente a climas, né? Nem muito frio, nem muito calor, né? É um produto que não tem uma durabilidade extensa. Então, a gente prefere o quê? Prefere um produto fresco, né? Que no mínimo tenha sido colhido poucas horas antes de entrar no mercado. Né? Essa é a ideia principal. Né? Temos um produto de qualidade. Então, se eu falo de hortaliça, é um produto fresco. Aonde que eu poderei conseguir um produto fresco? Será que eu tenho alguém aqui na região que faça isso? Tem. Sempre tem pessoas que fazem isso. Aí fazem acordo com as empresas e conseguem instalar o seu produto, por exemplo, numa quitanda aí. É uma ação interessante para que você possa desenvolver, tá? Aí depois de todo esse planejamento, a gente tem a parte de execução. Então agora eu vou colocar a mão na massa. Eu me planejei, me preparei. Então agora é a hora de quê? De executar, de fazer, de mostrar a coisa como ela tem que ser. Então é fazer. Depois disso, depois dessa parte de execução, vem a parte da verificação. Então eu vou verificar, por exemplo, eu tenho lá um produto que eu vendi, certo? Coentro, vamos dar um exemplo, coentro. Então eu vendi eu produzi naquele dia em torno de 50 pés, tá? E vendi 20. Bem, vendi 20, então eu tenho 30 pés aí, né? O que eu vou fazer com esses 30 pés? Ah, vou jogar fora. Vou, por exemplo, vou vender para o mercado, tá? Então, o que eu tenho que fazer com esse restante, com esse saldo? 30 pés de coentro. Ah, vixe, agora não sei, lascou. Vou jogar fora. Mas assim, e se você ofereceu, por exemplo, aquele restaurante ali, ó, que restaurante tem que também trabalhar com produto fresco, né? Será que aquele restaurante não se enquadra para poder comprar esses ou 10 ou 5? E aí vai entre aquela relação negociata, né? Aí volta um pouquinho para a economia, né? Então tudo isso é uma verificação. Por quê? Porque é o seguinte, bem, se eu tinha 50, eu vendi 20, eu tinha 30 que eu tive que arrumar alguma coisa para fazer. Aí no dia seguinte, será que você vai plantar 50? Aí que entra essa relação aqui, ó, de agir, tá? Que entra a ação. Então você verificou que você tinha 30 pés sobrando. Aí você precisa pensar o seguinte, você precisa tomar uma ação ou tomar uma decisão. Será que amanhã ou no mesmo dia, né, que você planta para colher no dia seguinte, um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo genérico. Sei que tem produto que não é assim. Mas será que da próxima vez que eu for plantar, será que eu preciso plantar 50? Ou será que eu vou plantar, por exemplo, 30? Acontece muito aqui na cidade,
vocês, eu não sei se já depararam com isso, alguns donos de restaurante, eles fazem o seguinte: eu tenho um determinado número de galinhas, galinha caipira, tá? Eu tô falando no restaurante, tá? Então eu tenho lá um número de galinhas caipira para serem feitas no almoço, tá certo? Beleza. Então assim, vai ter dia que pode sobrar, vai ter dia que vai faltar. Então eu preciso achar o quê? Um meio termo. Para que eu possa agir um meio termo, por isso que eu preciso ter um processo muito bem definido. E vejam, eu estou falando de um segmento que é simples, que é um restaurante que vende, por exemplo, galinha caipira para consumo no local, tá? Não é para comprar e fazer em casa, não. Ou vamos pegar um outro produto aí que talvez vocês conheçam, o tatu, né? Eu tenho a especialidade da casa é tatu. Então eu preciso encontrar alguns tatus para que eu possa fazer no meu almoço, né? E oferecer aos clientes. Qual é o número ideal de tatus que eu preciso ter para aquele almoço no domingo? Porque é diferente. Porque você tem que pensar o seguinte: o almoço de domingo, ele pode e deve ser diferente do almoço de terça-feira. Por quê? Porque será que o volume de pessoas na terça do almoço é o mesmo do domingo? Isso, vamos dizer que não é feriado, tá? Não é feriado. Então, vejam que para um restaurante, eu já estou mudando até de segmento, você veja que para um restaurante há um planejamento também. Deve haver um planejamento. Essa é uma ferramenta que pode ser usada também no restaurante, numa lanchonete. Uma lanchonete onde eu vou analisar o seguinte: será que eu tenho que fritar 10 coxinhas ou 5? Só que aí esse processo ele é muito mais dinâmico numa lanchonete, por exemplo. Por quê? Porque digamos que eu tenha a minha coxinha feita e aí está congelada. Então eu me planejei para isso. Só que também não pode ser um tempo muito alto, porque é um produto perecível. Como a gente está falando de agronegócio, a alimentação também, nós estamos falando de um produto que ele perece, ou seja, que ele tem data de validade, certo? E aí o que acontece? Se eu vou fritar 10 coxinhas e aí no final do meu dia eu só vendi 5. Aí no dia seguinte, será que eu continuo fazendo as 10? Ou eu faço um planejamento onde eu vou verificar o quanto de consumo tem uma coxinha. Lógico que pode oscilar. Por isso que uma das ferramentas da qualidade é a estatística. Vocês viram essa disciplina. Então, será que eu faço uma média? Então, num determinado dia foi 3, no outro 2, 1. Aí eu tiro uma média. Não, eu vi que na minha média são 5. Então, o que eu faço? Eu vou gastar menos energia. Ao invés de fazer 10, eu faço só 5. Então, é um número difícil. E o PDCA, ele está envolvido em todos esses processos. Por quê? Eu tenho que me planejar. Planejar para quê? Para fazer a coxinha, porque a coxinha eu preciso elaborar ela. Eu preciso montar, eu tenho que colocar o quê? A massa vem para cá. Mas antes de eu colocar a massa, vem o recheio. Não é isso? É um planejamento, é um processo. É que vocês possam entender. Isso é um processo. Por quê? Porque eu primeiro preciso ter o recheio e depois vem a massa. Aí, com o recheio dentro da massa, eu fecho, né? Passo lá na farinha e tudo mais e frito, que é o último processo. Não, o último não, porque o último processo é o consumo, né? A venda. E tem algumas situações que a venda não termina tudo, ou não termina o processo. Por que não termina? Porque tem muitos produtos ou muitos serviços que tem um negócio chamado pós-venda.
e que em muitos casos o pós-venda faz muito mais barulho e diferença do que a venda, principalmente na área de serviço. Principalmente na área de serviço. A gente pegar a mulherada aí, ó, vai no cabeleireiro, né? Aí vai lá, fez a unha. Aí quando você chega na casa, você vê lá que borrou. O que você pode fazer, né? Pode, não é que deve, pode. Você vai lá e, ó, será que não dá para passar aí de novo? A manicure pode falar, não, não vou. Pode, é o direito dela. Porém, se ela falar assim, não, eu posso sim. Isso é o diferencial, isso é o pós-venda. Então, eu tenho, pegando para o negócio do agro, eu compro um trator, certo? Comprei um trator. Aí, beleza, o trator, uma semana de trabalho, deu pau. O que você vai acionar? Você não vai acionar a assistência técnica, que é o chamado pós-venda. E aí você repara que naquele pós-venda, o cara te tratou mal. Você fez bem, vamos considerar que você fez a máquina parou bem na época do plantio, né? Como vocês já devem ter visto em outras disciplinas, na nossa região aqui em Balsas, o período de plantio está assim, ó, cada vez menor. Então, o que acontece? Quando dá o período de plantio, eu preciso estar com minhas máquinas zeradas, 100%, 100% não, 1000%, para que eu possa entrar, plantar e não ter problema durante o plantio, certo? Então, isso é um gargalo. Isso é um gargalo. O que é um gargalo? Um gargalo, se você tem aí na tua casa um litro de refrigerante, tem a boca do refrigerante, quando o líquido sai, aquilo é um gargalo. E um gargalo nada mais é o quê? Vamos pensar em um outro nome para isso. É um estreitamento de passagem. Imaginem, eu tenho uma quantidade imensa de pessoas, certo? E essas pessoas estão dentro de uma sala gigantesca. E aí elas têm uma porta para passar, certo? Nessa passagem da porta, o volume de pessoas que estão passando será o quê? Menor. Ou seja, eu estou criando um gargalo. Eu estou estreitando a passagem, tá? Estreitando a passagem, ou podemos dizer também, estou dificultando a passagem. Por isso que quando naquele setor ali eu tenho um gargalo. Quando se fala um gargalo, vocês podem entender que é uma dificuldade. Tá certo? Então, quando vocês ouvirem a palavra gargalo, vocês podem entender o seguinte: há uma dificuldade na passagem do processo. Independente do que for, no processo, porque tudo tem um processo. Então, vamos pegar a soja, para que a gente possa entender o que é um processo. Então, muito bem. Começa onde? Começa lá na propriedade do cara. O cara resolveu plantar soja. Então, para ele plantar soja, o que ele tem que fazer? Ele precisa ter a terra, concorda? Pelo menos, né? Tem que ter a terra, senão não dá, né? Aí ele vai ter a terra. Tá bom. A terra que ele tem, ela é uma terra boa para plantar? É. Então, beleza. Precisa corrigir? Não, precisa. Tá ruim. Fez análise de solo, é uma área que precisa dar uma melhorada. Então, ele vai lá e faz o balanceamento da terra. Joga lá fósforo ou algum outro elemento lá. Beleza. Agora a terra tá show. Calcário, né? Também, principalmente, joga calcário lá para. Que aqui é assim, né? Truncha calcário lá para. Né? Que vai. Né? Depois eu quero que vocês pesquisem essa relação aí, ó, de calcário, tá? Será que é uma pergunta que eu vou deixar para vocês? Será que a quantidade de calcário, olha só, isso foi numa palestra que eu fui assistir, já faz uns 3, 4 anos atrás, viu? Faz tempo já, 4, 5, não lembro.
uma palestra que eu fui assistir na Unibalsas, aonde foi tratado a relação de solo, que o ponto-chave principal da palestra foi um cara de São Paulo que veio. Ele questionou, será que a quantidade de pegando essas fazendas grandes, tá? Será que a quantidade de calcário que é jogada no solo é necessária? E o detalhe, será que se o cara diminuir em 50% o volume de calcário jogado no solo, ele vai produzir igual, inferior ou superior à produção atual? É uma coisa que eu gostaria que você... Não é para me entregar nada, tá? Mas assim, façam essa pesquisa para saber, principalmente naquilo que eu falei das super safras, vejam a relação, lógico que não é para... A gente não pode dizer que um solo é igual ao outro, né? Tudo isso porque tem áreas novas, e a gente sabe que áreas novas, a produção é um pouco menor, e aí o que acontece? Com áreas mais velhas, 20, 30 anos, a matéria orgânica é muito rica. Isso vocês devem ter visto aí, né? Nas fazendas que vocês foram, nas outras disciplinas que tiveram, né? Que quanto mais matéria orgânica tiver, melhor no solo, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, assim, procurem a relação depois de calcário que é jogado no solo. Será que se o cara diminui em 50%, é um desafio, né? Será que um produtor, se você colocar um desafio para ele, olha, amigo, eu vou fazer um desafio para você, diminui 50% da quantidade que você joga de calcário e vamos ver quanto você produz, né? É uma coisa assim a se pensar, né? A se pensar. Beleza? Tranquilo aí até agora? Então vamos pular aqui, ó. Então vamos começar a destrinchar um pouco a relação de planejamento, tá? Então, algumas frases aqui são pontuais, tá? Algumas frases aqui são pontuais, que eu grifei assim, né? Ou coloquei em negrito. Então, veja, na parte de planejamento, ó, como eu havia dito anteriormente, ó, não existe nada, isso em termos de processo, tá? Que não possa ser melhorado. Então, independente da área, você sempre pode trazer uma melhoria para o seu processo. Então, assim, ó, por exemplo, eu vi há uns dias atrás que a Camila botou uma foto lá de uma produção de arroz, né? Deve ser lá na área que ela mora lá. Beleza, ó, show de bola. Aí ela tá lá, digamos que ela tá no meio daquela área que ela tem arroz. E ela para e faz a pergunta para ela mesma. Será que é possível melhorar essa área aqui que eu plantei arroz? E o que seria esse melhorar? Eu produzir mais. A ideia não é melhorar? Então, o que seria melhorar? Produzir mais. Não é isso? Então, ela para e pensa assim, poxa, será que é possível melhorar mais? E eu respondo. Agora eu vou responder para você aí, Camila. Sim, é possível sim produzir mais, melhorar mais, sempre. Sempre vai ser possível, tá? Sempre vai ser possível. E como então eu posso fazer isso? Você vai buscar o quê? Melhoria nos processos. Então, se você tem definido todas as etapas, você vai buscar em algum ponto aonde pode ter um gargalo, tá? Pode ter um gargalo. E aí você, minimizando os gargalos nas etapas do processo, se você minimizar os gargalos, o que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar em produtividade ou mesmo em tempo. Quando a gente fala em produtividade, a gente também associa a tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se eu já comentei, tá? Mas eu vou, para quem nunca ouviu,
Existe uma... No Rio Grande do Sul, as propriedades não são tão grandes como aqui, né? Aqui a gente fala 5, 10, 20, né? Lá, propriedade de 500 hectares é considerado grande, né? Aí, o que acontece? Teve uma senhora que ia comprar um equipamento da John Deere. E ela comprou o conjunto, trator, colheitadeira, plantadeira e pulverizador, certo? Uma área de 500 hectares, beleza? Beleza. Ela chegou lá, o pessoal ofereceu para ela uma determinada máquina. Ó, senhora, pela sua área aqui e tal, vamos comprar um equipamento, né, nesse porte, aí vai atender a senhora perfeitamente, beleza, tranquilo. Ela falou, não, eu não quero. Eu quero a sua maior colheitadeira, eu quero o seu maior trator, a sua maior plantadeira. Ó, maior trator, maior plantadeira, maior pulverizador, maior colheitadeira. Vocês devem ter visto isso na disciplina de máquinas agrícolas, né? Então, nós temos o trator, por exemplo, deixa eu ver aqui, acho que é 8 ou 10 pneus, né? Um dos maiores que tem. Plantadeira, que planta 48 linhas. Vamos pegar o milho? Vou pegar o milho, né? 48 linhas tá bom, né? E aí eu tenho uma colheitadeira gigantesca aí, da John Deere, né? O pulverizador maior que tem, 4730, acho que a barra dele é 30 metros ou 32, acho que é 30, né? Não lembro de cabeça, mas é entre 30 e 32. Tudo trabalhando no GPS. Eu quero o melhor. Aí o cara, não, beleza, dá para comprar, dá para financiar, tá, beleza. Aí o cara, o vendedor, chegou para essa senhora e perguntou, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora tem 500 hectares, né? Esse equipamento que a senhora está comprando, esses equipamentos que a senhora está comprando, são até a mais do que a senhora precisa, né? Aí ela olhou para ele assim, isso é verídico, tá? Isso aconteceu. Quando eu trabalhava na John Deere, um rapaz, o vendedor falou pra gente esse cara. Não é história de pescador, né? Então, o que foi dito, né? Ela chegou pro vendedor e falou, rapaz, é o seguinte, eu vou te explicar uma coisa. Realmente, são máquinas potentes, né? Pode até considerar que é acima do que eu necessito. Mas ela falou o seguinte, sabe por que eu estou comprando essas máquinas? Porque é o seguinte, a minha ideia, que ela pensou, é assim, ó, eu quero plantar e colher rápido. Ela plantando e colhendo rápido, o que vai acontecer? Ela vai pegar esse maquinário e não é ajudar, tá? Porque ela vai auxiliar os vizinhos dela. Logicamente que quando se fala auxiliar, ninguém vai trabalhar de graça, né? Então, o que acontece? Ela vai auxiliar os vizinhos dela com as máquinas dela, então ela também vai ganhar dinheiro. Além de ela ter ganhado dinheiro em cima da propriedade dela, ela vai ganhar um pouquinho de dinheiro em cima da propriedade de quem? Dos vizinhos dela. Então, você imagina o seguinte, se ela conseguiu colher, produzir rápido, que é o ideal. É uma situação ideal. E ela conseguir ajudar os vizinhos, auxiliar os vizinhos dela, e considerando que esse auxílio, ela consiga, olha, você vai me pagar, vamos, 15%, 15% da sua produção a gente fecha. Se ela tem 10 vizinhos, olha o quanto ela está ganhando. Uma outra coisa, eu já trabalhei também em supermercado, isso lá nos primórdios, né, lá atrás. Vocês sabe qual é a filosofia de um mercado? A filosofia, né, principal de um mercado? Vocês podem achar a loucura que eu vou falar. A filosofia de um supermercado grande como o Mateus
por exemplo, ou outro, né, grande atacadista aí, sabia que o melhor para um supermercado é estar vazio? Aí você vai falar, mas como assim vazio? Não entendi. Por que vazio? Porque é o seguinte, numa situação ideal, você chega para buscar um produto, você chega lá no mercado, você de cara já encontra esse produto. Lógico que eu estou falando de uma situação ideal, né? Normalmente, quando a gente vai no mercado para comprar um tomate, a gente sai de lá com um carrinho cheio, né? Mas, assim, a filosofia do mercado é assim: eu vou até o mercado comprar um produto X. Chego a esse mercado, eu quero encontrar ele mais rapidamente possível, certo? Quando eu encontro esse produto, o que eu faço? Vou para o caixa. Para o caixa, eu preciso passar de forma rápida. Essa é a ideia de um supermercado, essa é a filosofia. Que tudo seja, os processos sejam rápidos. Por quê? Aumenta o fluxo de pessoas dentro daquele local. Muitas vezes, não sei com vocês, mas comigo muitas vezes eu já me deparei, quando eu chego na porta do Mix, à noite, sábado, domingo, eu olho para aquelas filas que estão entrando nos corredores, o que eu faço? Dou meia volta e tchau, vou embora, certo? Então, o que acontece? O mercado está deixando de ganhar, não é isso? Está deixando de lucrar. Imagine se o mercado está vazio. A sua voz faz até eco no mercado. Você vai comprar o que você quiser. E aí o que acontece? O giro de pessoas passando, o fluxo de pessoas pode ser intenso se acontece nessa situação. Mas quem vai perceber isso? Quem vai perceber isso vai ser quem? O caixa, às vezes, mas o principal que vai perceber isso é quem faz a contabilidade no final do dia do que entrou de dinheiro. Vai falar, nossa, eu vi esse mercado vazio, entrou stand de dinheiro. Então, quando acontece uma situação, essa situação significa dizer o quê? Que o mercado chegou próximo de uma condição ideal. É os processos serem rápidos. E quando a gente fala em processos serem rápidos, eles trabalharem de forma harmônica, sem gargalo. Sem gargalo. Né? Lembra que eu falei o gargalo. O que é um gargalo? É uma dificuldade na passagem. Ou seja, o acúmulo de algum produto ou de algum serviço em determinado ponto. Tá? Então, tudo isso faz aquela engrenagem da economia, né? Misturando um pouco planejamento e economia, girar. Tudo isso faz aquela roda da economia girar. Ela pode girar mais lenta ou ela pode girar mais rápida, certo? Beleza? Ó. Então aqui ele pegou um exemplo de uma fabricação de moto. Então imagina o seguinte, ó, vamos imaginar o seguinte, uma situação hipotética, numa linha de produção. Uma linha de produção, por que isso é uma linha de produção? Eu tenho uma linha, onde vocês estão vendo as motos aqui estão de forma alinhada, e aí nesse alinhamento eu tenho vários processos. E aí o que são esses processos? São vários departamentos. Imagine que esse departamento que vocês estão vendo aqui, ó, esses dois funcionários, digamos que eles foram comer um negócio lá e deu caganeira neles. Não foram trabalhar no dia seguinte. E aí? O que vai acontecer com essas motos aqui? Elas vão parar a produção. Se não tiver ninguém para fazer o trabalho que eles estão fazendo, vai parar a produção. Parando a produção, vai se gerar um gargalo. Ou seja, um acúmulo de motos a serem montadas nesse ponto do processo. Certo? Uhum. Aí, transportando para a nossa situação de agronegócio, o operador do trator, ele é importantíssimo na operação. Por quê? Porque se o operador do trator não for trabalhar,
principalmente no setor, nas épocas de plantio e colheita, se ele não for trabalhar, o que vai acontecer? Vai gerar um gargalo. E isso vai impactar o quê? Diretamente na lucratividade daquele processo todo. O que é o processo todo? Plantar soja. Então, pegando um nome bem genérico. Plantar soja se chama o processo todo. Mas, assim, passa por diversas pessoas e diversos segmentos, tá? Então, não é só simplesmente eu colocar a semente no chão e depois arrancar aquela bolinha meio amarelada, tá? Não é só isso. Tem muito mais coisas envolvidas. Principalmente uma coisa que está deixando muito produtor de cabelo em pé, aqueles que têm cabelo, é as condições climáticas. Por quê? Veja só. Vamos pegar o processo, né? Um dos segmentos, né? Relação de chuvas. Então, eu tenho lá o meu processo de chuva. Então, se eu trago de uma área pequena, é fácil de eu controlar. Aí, o que acontece? Por isso que as máquinas hoje, e eu não sei se vocês viram isso em máquinas lá, agrícolas, essas máquinas hoje, elas têm GPS. Essas máquinas com GPS, elas trabalham com um negocinho chamado mapa de produtividade. O que é esse mapa de produtividade? Em determinados talhões, quanto aquela máquina conseguiu produzir, ou plantar, ou colher, ou pulverizar. Tá certo? Então, tudo isso eu vou armazenar. Inclusive as chuvas, né? Eu tenho... Por que nas fazendas eu tenho diversos pontos de pluviômetros? Para detectar os volumes de chuva naquela área. Tá certo? E aí, o que o cara faz? O cara pega aqueles valores e lança num banco de dados. Ele lança aquilo no banco de dados e aí ele vai abastecendo, vai abastecendo, vai abastecendo. Por quê? Quando chegar na próxima safra, qual que é a ideia? A ideia é eu utilizar aqueles dados que eu tive no passado. Então, eu vou ter aqueles dados que eu tive no passado e os dados que eu tenho desse ano. E quais são os dados que eu tenho desse ano? Os dados que eu tenho desse ano é as previsões de chuva. Então, eu vou comparar o que pode ocorrer com o que ocorreu no passado. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Então, veja só. Nesse ponto que eu estou falando, eu fiz o planejamento, eu fiz a execução, a checagem, e aí eu entro na última parte, que é a ação. Qual que é a última parte? É onde eu tenho os dois dados na minha mão. Eu tenho os dois dados aqui. Eu tenho a parte de previsão e a parte que foi ano passado. E aí eu tenho que tomar o quê? Uma decisão. Tenho que tomar a decisão. Às vezes eu vou plantar, às vezes eu não vou. Né? Não, eu vou esperar mais um pouco. Não, eu vou me preparar para tal data, porque tem essa questão. Eu posso me preparar para uma data tal. E aí, se não acontecer? E se acontecer antes? E se for um pouco depois? Por isso que os institutos de pesquisa, eles usam um negócio chamado margem de tolerância, ou para mais ou para menos. Então, o produtor ele precisa ter esse controle aqui. Beleza aí? Deixa eu ver aqui. Aí nós temos a segunda parte. É a segunda parte? É, aqui. Volta aí. A segunda parte, que é executar, fazer, né? Então, veja. Depois que eu fizer um planejamento criterioso, tá? Então, eu vou executar um planejamento criterioso. O que é um planejamento criterioso? É eu pensar em todas as possibilidades, todas relacionados àquele objetivo. Então, vamos citar um exemplo. Eu pretendo
plantar inhame. Não, não sei se vocês conhecem inhame. Eu vou falar outra coisa que é mais fácil. Eu vou plantar cenoura. Não, batata. Batata, ó, batata é da hora. Então, vamos lá. Vou plantar batata. Beleza. O que eu preciso para plantar batata? Algumas perguntas podem parecer ridículas, mas eu acho que é importante serem feitas. O que eu preciso para plantar batata? Eu preciso de terra. Terra. Mais à frente vocês vão entender por que eu estou colocando isso. Então, eu preciso de terra. Eu tenho terra? Não, não tenho terra. Então, o que eu faço? Compro. Ah, beleza. Mas eu só posso comprar? Ou tem outra opção? Ah, tem outra opção. Qual seria? Por exemplo, pode arrendar. Ó, já melhora. Né? Em vez de eu comprar, renda. Beleza, então vou comprar. Decidi comprar uma terra. Qual o tamanho dessa terra? Ah, vamos colocar aí que seja 5 hectares. Beleza, 5 hectares. Tá. Aí eu vou pensar o seguinte, aí as perguntas que você, como produtor ou como pequeno produtor, precisam fazer. Independente do produto final, mas tem que ser feito. Essa área tem energia, vou comprar ela. Essa área já tem energia elétrica pronta? Tem, beleza. Então, joia. Essa área tem algum riacho próximo ou algum poço artesiano? Eu ia falar cartesiano, eu ia falar matemática. Eu tenho um poço artesiano? Não, tem, beleza, já foi feito. Água, dá para ser utilizada? Dá, tá bom. Então, beleza. Pronto. Aí eu tenho a terra, eu tenho a energia, eu tenho o poço, condições básicas, né? Tá. Aí eu começo a entrar em umas situações mais específicas. Por exemplo, esta terra que eu tenho, qual é a característica dela? Por que eu falo? Pode ser mais argiloso, pode ser mais arenoso. Então, para que eu... Ah, mas eu não sei. Eu não sou especialista de terra, não sou geólogo, não sou essa turma aí. O que eu faço, então? Vamos analisar a terra. Pega uma amostra e manda para análise. Para que eu possa depois passar por uma pessoa qualificada, né? Porque assim, a gente pode saber muita coisa, mas não sabe tudo. Então, quando não sabe tudo, o que a gente faz? A gente vai buscar informação. Então, o produtor, nem sempre quando ele vai iniciar uma atividade, ele não sabe tudo. Ele sabe alguma coisa, mas não é tudo. Então, o que ele faz? Ele busca pessoas que podem auxiliá-lo nisso, como engenheiros, né? Principalmente nessa área agronômica, certo? Engenheiro agrônomo, traz o cidadão para cá para nos auxiliar, certo? Beleza. Aí ele vai fazer a análise da terra, vai verificar, olha, essa terra sua aqui, ela é boa para plantar isso. Beleza, então vamos plantar. O que é preciso? Precisa corrigir? Não, não precisa corrigir, não precisa fazer nada. Deixa do jeito que está, que dá para começar a produzir. Beleza, então vamos tratar disso. Aí o que a gente faz? Aí a gente vai e começa, né? Tá, então eu vou plantar batata. O que eu preciso? Precisa da semente. Aí começa, né? Aí precisa de algum produto químico para ser jogado? Então eu vou começar a analisar. E aí eu tenho que pensar o seguinte, também, isso é lá no começo também. Essa produção minha, eu vou reservá-la ela 100% para uma venda? E até se você quiser ir além, você já tem alguém para direcionar essa venda de batata? Porque aí você fecha o circuito todo, entendeu? É como se você amarrasse todos os nós que podem estar incomodando ou poderão incomodar. Então você fecha o circuito. Quando você fecha o circuito, significa que você tem tudo funcionando bonitinho, né? E quando eu falo fechar o circuito,
É o mesmo processo de você acender a lâmpada na sua casa. Quando a gente fala assim, ó, o circuito está fechado, ou seja, a malha está interligada. É a mesma coisa que eu acender a lâmpada da minha casa. Eu aperto o interruptor, a lâmpada acende. Funcionou perfeitamente. E aí, quando a gente fala um processo perfeito, é isso. É eu saber o quê? Que eu vou tirar o meu produto aqui e vou o meu produto tá aqui e eu vou trazer ele aqui, ó. Então, meu produto sai daqui e vem para cá. Então, eu fechei o circuito, eu já tenho para quem vender. Então, não preciso ficar me preocupando em correr atrás. Lógico que aí começa a entrar numa outra etapa, que é o quê? O seu produto já está no mercado, as pessoas já estão lhe trazendo feedback. O produto teve uma boa aceitação. Esse produto teve uma boa aceitação, outros fornecedores irão lhe procurar. E esses outros fornecedores vindo te procurar, o que você vai pensar? Em uma ampliação. Será que eu consigo ampliar? Será que eu tenho a capacidade de fazer uma ampliação? Aí entra outra etapa do seu processo. Porque o seu processo está girando, tá beleza, tá redondo. Só que aí, quando a gente fala em ampliar, aí a gente tem que se perguntar, será que eu estou preparado para essa ampliação? Será que a minha estrutura está preparada para essa ampliação? Porque, às vezes, você pode estar preparado para uma ampliação de 10%, 15%. Mas, e se eu aumentar mais? Certo? Tudo isso tem que ser previsto. Inclusive, quando a gente vai fazer uma análise de cargas elétricas, né? Saindo um pouquinho do ramo de vocês, vamos pensar o seguinte: imagina que eu tenho uma estrutura, né? E aí eu vou fazer o levantamento de carga elétrica, tá? O que é o levantamento de carga elétrica? É tudo aquilo que vai ser enfiado na tomada, literalmente. Além da iluminação, né? Iluminação e tudo que eu vou enfiar na tomada, que tem a potência, ar-condicionado, computador, geladeira. Então, qual é a minha carga? A minha carga é tanto. Beleza, isso falando em termos industriais, tá? Não residenciais. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma carga de 100 quilowatts, certo? Aí o que eu vou fazer? Bem, eu tenho uma carga dessa industrial, então eu vou ter que comprar um transformador, pensando em termos industriais. Isso para a fazenda também, tá? É a mesma ideia. A fazenda funciona assim. Imagina que eu vou iniciar uma atividade numa fazenda. Eu faço levantamento de carga para saber tudo aquilo que vai ser necessário em termos de energia elétrica, principalmente na área de motores, né? Que aí eu vou ter lá, por exemplo, uma pequena armazenagem tal de produtos, soja, milho, né? Além da carga, eu vou ter vestiários, eu vou ter alojamentos, aí se você for colocar ar-condicionado, no escritório tem que colocar ar-condicionado, essas pessoas vão dormir, então vai ter cama, vai ter chuveiro elétrico, vai ter televisão, entre outras, né? E aí, o que acontece? Aí eu faço levantamento de carga. Só que aí o cara que tem a visão, ele sempre vai pensar que ele pode ampliar e deve ampliar o processo dele e a atividade dele. E aí ele vai pensar o seguinte, bem, a minha carga deu 100 kW. Aí ele verificou lá que ele tem um transformador nessa faixa aí de 110 kW. Aí já vai, não dá, né? Não, tem que ser menor. Aí ele viu que tem um de 80. Beleza, vamos lá. Só que aí, depois de 2 anos, ele pegou esse. Aí vamos dizer assim, ó, ele pegou de 110, capacidade máxima, né? Ele pegou esse de 110 kW, beleza. Bem, eu tenho 100,
aqui, 110 aqui. Então dá. 80 não, né? Eu tenho aqui, ó, 100 aqui 80. Não dá, né? Então aqui, ó, 100 aqui e 110. Beleza. Tá. Aí ele não se atentou nessa questão de uma possibilidade de melhoria. Porque nós temos que pensar nisso, tá? Aí o que acontece? Aí ele, putz, aí veio uma proposta lá para ele ter uma ampliação de 50% da capacidade atual dele. 50%. Beleza. Então ele vai ampliar mais quanto? 50 watts, 50 quilowatts. Aí iria para 150 a quilowatts o consumo dele, né? A potência. Ele tem um transformador de quanto? 110. Vai dar? Não vai dar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que comprar um novo. Olha só, prejuízo. Vai ter que vender aquele transformador com todos os aparatos e comprar um outro. Ou seja, aquela lucratividade que ele estaria tendo ou vai ter, tá onde? Ó, se indo embora. Isso se ele aceitar. Porque pode acontecer também que não aceite essa ampliação. Aí ele fique só, igual a gente fala, ele fique só naquele mundinho, né? Não abre assim, ó, o seu horizonte. Porque o importante é o quê? Abrir os horizontes, né? O mundo é o meu limite. O mundo é o meu limite. Ou seja, não se tem limites. O meu limite é o horizonte. Tem limite? Não, né? Se o seu limite é o horizonte, tem limite? Não tem. Tá certo? Então, essas são as ideias aí. A próxima parte aqui, ó, que é a checagem, né? Como nós havíamos falado, checagem é a verificação. É onde eu vou receber como foi realizado. E aí, eu recebendo como foi realizado, eu vou analisar e ver se como é que eu fui. Eu fui bem, eu fui mal, né? Então, ó, são identificadas as possíveis brechas no projeto ou no processo. Então, é nesse ponto que eu vou verificar que será que eu fiz de mais ou de menos? Né? É nesse ponto que eu vou checar todas essas situações. Então, ó, a checagem pode ser feita de duas maneiras. Paralelamente à execução, de modo a ter certeza que o trabalho está sendo bem feito, ou ao final dela. Então, você pode fazer o seguinte, você pode criar verificações, checagem, paralelamente aos processos. Então, eu tenho algumas etapas de um processo que pula para outra. Então, vamos colocar por departamentos. Então, eu saio de um departamento e vou para outro. Então, nesse pulo de um para o outro, eu posso ter uma checagem prévia. Aí eu vejo que nesse número aqui ainda está legal. Aí eu vou para o próximo ponto de checagem. Aí eu reparo que não está legal. Digamos que é a terceira fase. Então, eu tenho um processo de 5 fases. E aí, na passagem do quarto para a quinta fase, eu vejo que naquele ponto a checagem não foi boa. Ou a verificação não foi legal. Então, até a passagem do terceiro para o quarto ponto, ou terceira fase, tá legal. Quando eu pulei da quarta fase para a quinta fase, que é a última, eu vejo que nessa checagem, eu vejo que não está dando certo, não está legal. E essa checagem, não sei se vocês entendem, tem um outro nome que se pode dizer, que são chamados itens de controle. Tá? O que são itens de controle? São verificações que são feitas para saber se está sendo não é sendo, está chegando no objetivo. Então, se eles estão chegando no objetivo. Isso acontece muito com empresas de grande porte, multinacionais ou empresas nacionais,
de grande porte. Que isso envolve um negócio chamado PPR. O que é o PPR? Para quem não sabe, participação por resultados. O que é isso? É a lucratividade que a empresa tem em um ano, ela pega uma parte daquela lucratividade e faz com que seja dividida entre todos os funcionários, certo? Porque todo mundo participou disso. Então, o que ela faz? Ela pega uma parte daquele lucro e divide com todos os funcionários. É chamado PPR, participação por resultado. Só que para que isso aconteça, é necessário o quê? Adicionar itens de controle, ou seja, adicionar objetivos para departamentos e um objetivo para a empresa como um todo, tá certo? Que são considerados os objetivos operacionais e os objetivos de departamento. Isso em empresa grande, tá? Empresa grande. Que cabe também para essas empresas do agronegócio, SLC, qual é outra que nós temos aí, por exemplo, a Grupo Bartira, entre outros aí, né? Tem vários aí, né? Então, essa participação por resultado é baseada no quê? Nesses objetivos. Esses vários objetivos que são traçados, né? E aí, esses objetivos que forem traçados, eles devem ser atingidos. E, normalmente, eles são verificados de forma mensal. Tá? Então, todo mês é feita uma verificação. Atingir o objetivo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha uma empresa que eu trabalhava, uma empresa na área metalúrgica, na parte de usinagem. Tá? Então, o que a empresa ela oferecia? Ela oferecia ferramentas de usinagem. E ela tinha um controle principal naquele departamento nosso, que era o quê? O controle de entrega. Então, nós tínhamos que atingir 95% ou mais, né? Igual ou maior que 95% de entregas no prazo. Então, assim, ó, na hora do pedido, eu faria o prazo, ó, eu vou te entregar daqui a 60 dias. Então, se eu tiver um pedido, se eu tiver naquele mês 100 pedidos, eu preciso atingir, no mínimo, 95 pedidos no prazo. Ou seja, somente 5 pedidos eu poderia atrasar. Tá certo? E aí, se eu atrasar 6, não, já perdi. Já aquele item eu já não consigo mais. Ou seja, aquele mês eu não atingi meu objetivo. Então, um exemplo, né? Aí a empresa, ao final do ano, ela analisava. E aí ela verificava o seguinte, se eu conseguir atingir todos os meus objetivos, ou seja, nos 12 meses eu conseguir entregar tudo no prazo, o que a empresa iria oferecer? Então, a empresa ofereceria, sabe o quê? O seu salário multiplicado por 2. Então, assim, você recebia o seu salário, né, normal. E aí, se você atingisse o objetivo, você pegava o seu salário e multiplicasse por 2. Então, você teria o seu salário aqui e um outro que você ia receber, só que multiplicado por 2. É como se fosse um 14º salário, tá certo? Então, tem empresa aí que trabalha dessa forma. A gente tem o salário, né? 12 salários. Tem o 13º salário, a gente recebe em dezembro, né? Novembro, dezembro. E isso seria o 14º salário, que é o PPR, que é o Plano de Participação por Resultado, né? Mas nunca atinge, né? Dificilmente. Por quê? Porque os processos sempre têm problemas, sempre tem gargalos, e a gente está falando de uma situação no mundo real, né? E no mundo real a gente sabe que tem N problemas. Pode ter um problema de pessoas, de gestão de pessoas. O que seria um problema de gestão de pessoas? Os funcionários estarem insatisfeitos no seu departamento, né? Trabalharem de forma triste, vamos dizer assim, né? Ou não feliz. Tudo isso impacta também no resultado final, tá? E aí eu tenho a última parte, né? Entre aspas, desse meu PDCA,
que é a ação, que ele chama aqui a última etapa. Então, nessa última etapa, na etapa anterior, eu verifiquei os meus problemas, né? Ou as brechas que aconteceram. E aí, nessa etapa, o que eu faço? Eu farei ações corretivas, ou seja, eu trarei a resolução para aqueles problemas pontuais. Então, um exemplo que eu vou citar. Eu tenho na minha fazenda um operador de trator que está faltando demais. Aí eu vou analisar por que ele está faltando demais. Porque ele está insatisfeito, né? E ele é uma pessoa que ele consome muita bebida alcoólica. Um exemplo, tá? Um exemplo. Então, qual é a ação corretiva que eu preciso fazer para corrigir isso? Então, assim, o que eu faço? Bem, primeira coisa que eu faço é conversar com essa pessoa. Amigo, o que é que está acontecendo? O que nós podemos te ajudar? Né? Aí a pessoa continua irredutível, né? Não tem conversa. Então, qual é a última coisa a ser feita? É demitir o funcionário, né? Troca. Por quê? Porque aquela parte do meu processo está me gerando um gargalo, está me trazendo um problema, uma dificuldade. Então, eu tento resolver a situação da melhor maneira possível, como gestor. Se eu não conseguir, eu preciso tomar o quê? Uma ação. E aí, essa ação, no caso, em alguns casos, ela pode ser enérgica, dura, mas é preciso fazer. Por quê? Para não comprometer a cadeia, né? O processo produtivo. Por isso que muitas vezes, em muitas empresas, eles dizem que, e isso é verdade, todas as pessoas são importantes. Todas. Dentro de uma empresa, todas as pessoas são importantes. Todas. Inclusive faxineiro, todos, cozinheiro, todos são importantes. Todos fazem parte da cadeia produtiva de uma determinada fazenda. Então, todos eles são importantes para o processo produtivo, tá? Então, aqui, ó, um outro detalhe aqui, ó, colocando, né? Então, eu tenho o início, né? Planejar, analisar estratégias, planejamentos de critérios de projeto. Depois, responsabilidades da força de trabalho e da alta direção. Aí eu venho na parte de checagem, né? Ó, verificação através de ciclos de auditoria. Então, eu posso criar dentro da minha empresa um grupo de pessoas que vai fazer uma auditoria, vai fazer uma verificação. Auditar nada mais é que conferir, verificar, tá? Então, depois da checagem dessa verificação, eu vou ter, eu preciso agir, eu preciso tomar uma ação, né? Ação é inovação, melhoria contínua. Veja mais uma vez, ó, melhoria contínua. E aí, com posse dessas informações, checagem de tudo mais, o que eu faço? Tomo uma ação e aí eu faço o quê? Eu lanço um novo desafio para fazer parte desse meu processo. Beleza? O que mais que eu posso falar aqui, ó? Então, o ciclo PDCA, ó, então podemos dividi-lo em outras maneiras, né? Ó, definir o objetivo, o método que eu vou atingir aquele objetivo, quais são os recursos necessários. Isso tudo na parte de planejamento. Depois, não executar. Preciso de treinamento? Preciso educar? Então, não. Se eu não tenho planejamento, ou se eu não tenho um treinamento a ser feito, então entra no modo de fazer ou executar. Certo? Depois, medir, avaliar e comparar os resultados. Quando eu chego na última parte, eu vou atuar de forma corretiva. Quando eu falo corretiva, é corrigir, tá? Corrigir algum problema que venha a acontecer, tá? Aí eu tenho um outro aspecto aqui, ó, que eu mostrei o PDCA de uma maneira, e eu tenho essa outra forma, é chamada de estrela decisória, né?
para a gente poder finalizar aqui. Então, vamos lá. Passo 1. Então, passo 1. Especificar o problema. E quando vocês vejam aqui, ó, o problema, porque a gente não trata só problema, a gente pode também mensurar objetivo. Então, aqui, ó, onde vocês estão vendo o problema, vocês podem substituir pela palavra objetivo. Definir objetivos a serem alcançados. Então, aonde eu quero chegar? De que forma eu estarei chegando? O passo 2. Selecionar os fatores de análise, coleta de dados. Na terceira parte da estrela, ó, analisar e organizar os dados coletados. O quarto passo, determinar as causas do problema. Então, ao longo do meu percurso, eu encontrarei problemas. Que tipo de problemas eu encontrarei? Aí você vai falar assim, mas eu não sei. Como é que eu vou saber? Então, isso é uma coisa que, assim, ó, você, como uma pessoa que vai tomar conta, gerenciar, analisar, precisa ter essa visão. Isso é ter uma visão, tá? Então, você precisa ter essa visão. Você está aqui hoje, aprendendo essas ferramentas, para que você treine ela e tenha essa visão, tá? O passo 5. Elaborar as possíveis soluções. Então, assim, você vai ver os possíveis problemas e já venha com as possíveis resoluções. Porque não adianta, e muitas vezes o seu chefe ou alguém pode chegar assim, não adianta vir me trazer o problema só. Se você quer fazer a diferença ou quer ter um diferencial, você traga o problema, mas também traga já uma possível solução. E isso eu falo para vocês que você ganha muito ponto com a sua chefia. Quem trabalha aí, ó, em empresa, quando você for levar um problema para sua chefia, uma sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: leve o problema, mas também já pense numa solução. Porque eu tenho certeza que isso fará o seu chefe ou a sua coordenação olhar para você com outros olhos. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Então, assim, ó, quando você for levar um problema para sua chefia, para sua gerência, já leve uma possível solução. Talvez o seu chefe, não, isso não dá, mas assim, no mínimo uma, né? No mínimo uma. Avaliar as possíveis soluções, ó. Então, esse aqui é o passo 6 que eu estava falando, né? Passo 7, decidir. Então, eu vou escolher uma das soluções e implantar. E aí o passo 8 é implantar aquela solução para ver se funciona. Beleza? Então, assim, ó, para a gente finalizar, vamos fazer eu vou pedir para vocês, como amanhã vocês não terão aula, vocês terão tempo para digerir esse material que eu vou passar para vocês ainda hoje no grupo, tá? As aulas eu vou colocar. Vocês repararam que essa aula, o Zoom deu uma, como é que eu posso dizer? Deu uma gratificação para nós, né? Deu um tempo maior. Aí vocês perceberam que a aula passou dos 40 minutos e muito, né? Isso foi muito bom para a gente. E então é o seguinte: vocês farão para mim, não é para entregar, tá? Vocês farão para mim aí no caderno de vocês, inclusive não vocês que estão aqui do meu lado, né? Ó, os 6 heróis que estão aqui do meu lado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas você aí, ó, agora eu vou olhar para você aqui, ó. Você, garotinho, que não pôde assistir a aula hoje, olha para mim nos meus olhos aqui na câmera da verdade, ó. Você também vai fazer essa atividade, garotinho, tá? Não esqueci de você, não, ó. Você, aluno aí faz parte do grupo aí e não assistiu a aula, você também, eu tô falando com você agora, ó. Faça a atividade que eu vou passar. Então é o seguinte, qual é a atividade que eu vou passar? Então vejam essas imagens que estão aí. Então eu quero que vocês criem para mim um PDCA. Ó, tem que olhar todos os detalhes, hein? Os detalhes que farão a diferença.
Então, vocês irão criar um PDCA, tá? Vocês irão criar um PDCA da atividade chamada banho, certo? Banho, é isso mesmo que você ouviu, banho. O fato de tomar banho. Então, existe uma atividade chamada tomar banho. Então, você vai criar um PDCA da atividade banho, certo? Faça no seu caderno essa atividade. Não precisa entregar por enquanto. Faça essa atividade. Aponte todas as questões que você precisa. Então, você vai entender esse processo todo. Pode parecer simples, né? Mas na hora que você vai botar no papel, você vai ver a dificuldade, tá? Qualquer dúvida, mande mensagem para mim, tá certo? Esse aqui eu não vou fazer agora, não. Então, beleza, minha gente? Tranquilo? Sim. Ó, eu vou ligar o microfone de vocês aí, ó. Alguma Beleza, pergunta, professor, alguma beleza. dúvida? Não, professor. Tranquilo? Então, ó, todo mundo entendeu a atividade que é para fazer, né? Professor, eu não entendi direito, não. Fale bem de novo. Ó, A internet é assim, estava ó. cortando aqui. A atividade, vocês vão criar um PDCA, certo? Tudo isso que a gente falou nessa aula, o material que eu vou passar para vocês. Então, você vai fazer um PDCA, né? Um plano lá, todinho, o processo todo da atividade chamada tomar banho, certo? Então, assim, ó, o fato de tomar banho, como é o processo tomar banho? Então, eu quero que vocês detalhem todo o processo de tomar banho, porque tem várias etapas a serem executadas, certo? Ou você toma banho, você chega em casa, você toma banho com a roupa do corpo. Não, né? Ah, bom. Achei que alguém tomava banho com a roupa do corpo. Então, assim, ó. Tá bom, professor. Vocês vão fazer uma atividade, faça no caderno, né? Todas as etapas que na sexta-feira a gente discute. E aí, na sexta-feira, a gente vai falar de um outro processo chamado PDCA, tá? A gente falou do PDCA, agora nós vamos falar do PDCA, certo? Que mudou uma letrinha, né? Ao invés de C, agora é S, certo? Então, hoje nós falamos do PDCA. Na sexta-feira, a gente vai falar do PDCA, tá? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Tranquilo. Então, ó, boa noite para vocês, bom descanso e qualquer dúvida, estou à disposição. Beleza? Tá bom. Falou para vocês, até mais, hein? Boa noite aí. Falou. Falou, tchau.